de São Paulo pergunta: o senhor poderia me explicar o que é o Talmud? No momento que a Torá foi entregue no Monte Sinai, Deus diz o seguinte: Vaetna lacha et luchot haeven vehatorá vehamitzvah. Eu dei para você as tábuas de pedra e a Torá e a mitzvah, os preceitos. Maimônides, ele explica que aqui nós temos dois detalhes diferentes. A Torá simboliza a Torá escrita, que são os 5 livros do Humash, da Torá escrita, e também os livros do profeta e os livros das escrituras. E a mitzvah, os preceitos, simboliza a Torá oral. Quando Deus entregou para Moisés no Monte Sinai a Torá escrita, ele também entregou para ele a explicação de todos os detalhes da Torá oralmente. E isso nos explica como cumprir as mitzvot na prática. Porque na Torá escrita, as mitzvot não estão claramente explicadas como devem ser cumpridas. Por exemplo, sobre a mitzvah do Tefilin, consta na Torá, e você irá amarrar um sinal no teu braço, e também amarrará um totafot entre os seus olhos, que também significa um adorno. O que quer dizer esse sinal? O que quer dizer esse adorno? Não entendemos diretamente da Torá escrita o que significa. Por isso Deus entregou para Moisés também a Torá oral, a explicação de como deve ser feito as mitzvot que constam de uma forma obscura na Torá escrita. Por exemplo, foi explicado para ele que o Tefilin tem que ser 2 caixinhas pretas, feitas de couro, onde se encontram 4 pergaminhos, onde se encontram os trechos da Torá referentes ao Tefilin, e tem que ter as tiras pretas com todos os seus detalhes e minúcias. Isso tudo faz parte daquela mitzvah do Tefilin. E assim por diante, a explicação das 613 mitzvot da Torá. Essa Torá oral, Moshe Rabbeinu transmitiu também oralmente para os seus discípulos e principalmente para o seu aluno específico, Yehoshua, que ele recebeu a ordem de transmitir para as próximas gerações. Yehoshua, por sua vez, transmitiu para os anciões da 2ª geração e assim por diante, até a geração do sábio chamado Rabi Yehudá Nassi, que vivia na época do 2º templo. Rabi Yehudá Nassi, ele viu que essa Torá, que foi transmitida de geração em geração, a Torá oral, estava quase sendo esquecida pelo povo de Israel. E por isso surgiram dentro do povo de Israel várias discussões sobre alguns trechos dessa Torá oral. Por isso o sábio Rabi Yehudá Nassi decidiu compilar a Mishnah, que é o livro básico do Talmud, onde todas as leis da Torá foram escritas de forma sucinta, para que as pessoas não esquecessem do seu cumprimento da forma devida. No entanto, a Mishnah, as mitzvot na Mishnah, que é o livro básico do Talmud, as mitzvot se encontram de uma forma bem resumida. Já que a Torá oral era conhecida pelo público, eles só precisavam ter certos sinopses para poder se lembrar de todos os seus detalhes, e por isso então ele transmitiu de uma forma tão resumida. Quando passaram mais gerações, o povo de Israel que conhecia foi estudando a Mishnah e passaram a esquecer os detalhes da explicação da Mishnah. Por isso, várias gerações depois, surgiu o sábio Rabi Yohanan, que morava em Jerusalém, e ele decidiu compilar as explicações, os comentários e as interpretações da Mishnah e de outros trechos da Torá em mais detalhes, e ele fez o chamado Talmud. Talmud significa o estudo, que lá compilava todo o estudo da Torá oral de uma forma detalhada. O Talmud de Jerusalém, apesar que ele já entra em vários detalhes do cumprimento das mitzvot, baseado na Torá oral, mesmo assim ainda foi escrito de forma um pouco resumida. Por isso, algumas gerações depois, na Babilônia, Rav Ashi e Ravina, eles compilaram o Talmud da Babilônia, que estudamos ele até a atualidade. O Talmud da Babilônia foi escrito em aramaico. Era a língua que era falada naquela época. Todos conheciam essa língua como a língua corriqueira, era o diálogo normal entre as pessoas. Então, por isso foi escrito em aramaico, para que todo mundo tivesse acesso a essa língua. No entanto, com o passar das gerações, a língua do aramaico foi esquecida. Por esse motivo, surgiram vários comentaristas que explicaram o Talmud. O primeiro e mais famoso é chamado Rashi, Rabi Shlomo Yitzhaki, que ele fez um comentário baseado nos seus mestres, Rabi Gishon, Meor HaGolá, e todos os Geonim, que eram sábios das gerações pós-talmúdica. Ele fez o primeiro comentário de todo o Talmud,
que isso era chamado o comentário de Rashi. Os seus descendentes de Rashi, com os outros rabinos da sua geração, 3 gerações depois de Rashi, fizeram mais uma explicação, mais um comentário sobre o Talmud e sobre a explicação do Rashi, que isso foi chamado Tosafot, ou seja, acréscimos aos comentários. E a partir de então, inúmeros livros foram escritos de explicações sobre o Talmud, e até a atualidade, em média, a cada dia é editado uma obra que explica assuntos e trechos talmúdicos no mundo. E isso é a composição do Talmud que temos até a atualidade, e a importância do estudo do Talmud é o conhecimento da sabedoria divina que ele transmitiu para Moshe Rabbeinu. Atualmente, não somente o povo judeu sabe da importância do Talmud, mas mesmo em outros povos, o Talmud passou a ser conhecido. Em muitos países, a legislação e o código de leis são baseados no Talmud, como também existem muitas frases que as pessoas falam entre si, e desses provérbios são no Talmud. O Talmud hoje abraçou o mundo inteiro, e a pessoa que tem o conhecimento básico do Talmud, ele consegue acessar a grande sabedoria divina e conhece um pouquinho da grandiosidade da Torá e daquilo que foi transmitido para o povo judeu.